Bom, pessoal, como eu prometi no início do programa, cá estão as pessoas responsáveis por trazer informações sobre essa data tão importante, né, que é o sexquicentenário da implantação da comunidade evangélica luterana na cidade de Brusque. Para vocês terem uma ideia, Brusque foi fundada em 1860, portanto, quem não é de Brusque, hoje cerca de 50% das pessoas que aqui ajudam a construir nossa cidade não nasceram aqui, de acordo com o que se fala, não sei se é verdade isso também. Então é bom saberem que Brusque vai fazer este ano 153 anos. Então, cerca de 2 anos e meio depois da cidade ter dado o start de começar a criar, a Igreja Evangélica Luterana já estava atuando em Brusque. E o importante saber também que os municípios brasileiros, esses que não foram criados por políticos, por interesse de ter mais Câmara de Vereadores e fundo de participação do município, essa praga que começou nos anos 70, por aí, 80, esses não, eles realmente eram pessoas que vinham formar municípios, um ambiente precário e tudo, mas sempre via junto essa cultura europeia de criação, tanto da Igreja Católica quanto da Evangélica Luterana. Vinham hospitais e vinham escolas, ou seja, o povo tinha aonde se encontrar, que essa realmente era a grande missão das igrejas, né, da igreja, seja de que fé que professe, mas justamente era agregar, por isso que elas são em cima do morro, nessas comunidades, para de longe essas pessoas enxergarem, e quando não pudessem vir, pelo menos uma oraçãozinha em direção àquele crucifixo normalmente colocado na cúpula das igrejas. É mais ou menos por aí, né, pastor? Não é, pastor? Exatamente. Nós estamos, esse ano, também muito felizes por lembrar esse fato que deu início a uma caminhada tão bonita da comunidade evangélica de confissão luterana em Brusque, mais precisamente, oficialmente, dia 17 de abril de 1863. Então, foi ainda sem ter um pastor residente aqui na comunidade, que as primeiras famílias que imigraram da Europa, mais da parte norte da Alemanha, haja visto que a Alemanha luterana é da metade para cima. Temos algumas ilhas no sul que são luteranas, mas a maioria da parte sul é católica. Então, as famílias que vieram do norte da Alemanha, elas vieram realmente com essa expectativa de construir uma nova realidade, ter uma nova oportunidade de vida. Estavam cansados das guerras, haviam muitas guerras, Napoleão Bonaparte também tinha cansado a Europa com as guerras, e havia também um problema muito sério de terras, né? Tinha uma lei feudal que somente o filho mais velho recebia a terra e os demais ou serviam o exército ou eram empregados do irmão. E como o governo imperial brasileiro, tendo bastante ofertas de terras aqui no Brasil, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, depois Espírito Santo também, São Paulo em parte também, essas famílias migraram para cá com essa sede. Nós vamos ter o nosso pedaço de chão, vamos poder alimentar melhor as nossas famílias, vamos poder construir uma nova história. E assim, em 1860, as primeiras famílias alemãs desembarcam aqui no Itajaí Mirim, hoje nossa querida Brusque. E claro que a fé acompanhou essas famílias. Nós somos hoje uma igreja, quando você fala da igreja luterana, é uma igreja de imigração. Ela não é uma igreja de missão, fruto de algum trabalho de evangelização, de missão. Ele é uma igreja praticamente que ela é importada com seus imigrantes. Já traz toda a estrutura da igreja, todo o jeito de ser igreja, como era na Alemanha. Nos primeiros anos, a comunidade é atendida pelo pastor Hesse de Blumenau, mas em seguida chega o primeiro pastor a Brusque, pastor Zandreski,
o primeiro nome dele agora me fugiu. Da rua da... Anton Sandreski. Sandreski, né? Pastor Henrique Sandreski. E esse pastor, ele tem uma formação muito boa, ele é filho de um diplomata, inclusive, que serviu na Grécia, ele tem uma boa formação cultural, e ele percebe também, logo nos primeiros anos que ele está aqui em Brusque, que as crianças que vinham para a catequese, para o ensino confirmatório, elas não sabiam ler e escrever. Então ele disse, não é possível fazer ensino confirmatório com quem não sabe ler e escrever. Tem que saber ler a Bíblia. Bom, para saber ler tem que ter uma escola. E assim, também logo nos primeiros anos, não bem 10 anos depois, surge o colégio, que hoje nós conhecemos como Colégio Consul Carlos Renault, mas era a Deutsche Evangelische Schule. E isso também é uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da cidade, haja visto que as crianças aprenderam a ler e escrever, a dominar o conhecimento tecnológico também, e com a vinda dos tecelões, juntando tecnologia, o aprendizado da escola e toda uma tradição europeia, nós tivemos a grata satisfação de ver essa terra inóspita aqui da região de Brusque, que não era própria para a agricultura, se tornar uma terra muito própria para as indústrias. Surge então a indústria Renault, a Schlesser, a Bittner, que são as primeiras, né? Nós tínhamos fábrica de tudo aqui em Brusque, que era uma da cidade. Nós chegamos a ser uma das maiores economias desse Brasil, era destaque no começo. Tinha a segunda economia, a terceira do Estado. E essas empresas foram fundadas por famílias luteranas. Claro que no passar do século, um século e meio, esse cenário mudou bastante. Hoje nós temos uma outra composição industrial, não somente têxtil, também metalúrgica na nossa cidade, e que bom. Houve um grande desenvolvimento. E nos primeiros anos também a gente percebeu assim que havia dificuldade quando as parturientes estavam trazendo à luz os seus filhos. Muitas mães faleceram, muitas crianças faleciam por problemas no parto. Então, há 75 anos atrás, também se sentiu essa necessidade, já as damas de caridade, que já eram organizadas há uns 30 anos, elas vinham clamando, nós precisamos ter uma maternidade. E com a visão empreendedora do cônsul, Carlos Renault, que apoiou esse anseio, foi construída a primeira maternidade da cidade. Então, e, curiosamente, não haviam médicos. Na maternidade evangélica, onde está hoje o casarão da Casa da Cultura, as primeiras pessoas que estavam trabalhando ali eram apenas parteiras. O médico só era chamado em casos muito extremos. Segundo o Dr. Nica, o primeiro médico que deu esse apoio, essa assistência na maternidade evangélica foi o Dr. Romada. E, de resto, cabia às parteiras fazer o trabalho. Então, 75 anos atrás... Na época eu já nasci na mão de parteira também. Eram situações... Eu sei que só o meu irmão, o último que nasceu na maternidade. Os outros foram da outra casa. Uma outra curiosidade, até a Segunda Guerra Mundial, de 1860 até 1945, 46... a Igreja Evangélica de Confissão Luterana era chamada Igreja Evangélica, né? Evangelische Kirche, né? Era uma filial da Igreja Evangélica de Berlim, norte da Alemanha. Tanto é que o vínculo era direto com a Alemanha, não tinha um vínculo entre si aqui no Brasil. Os pastores vinham da Alemanha para atender a comunidade aqui em Brusque. Somente com a Segunda Guerra Mundial e com o nacionalismo de Getúlio Vargas é que a proibição da língua alemã faz com que a igreja muda o seu perfil. Então, em função da Segunda Guerra Mundial, né? Como? Em função da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra, Getúlio Vargas tinha esse entusiasmo de ter uma grande nação onde se falava a mesma língua, e ele tinha suas razões também, mas isso faz com que, a partir de 46, filhos das comunidades luteranas no Brasil começam a estudar, e alguns já antes, mas aí principalmente surge também a nossa faculdade em São Leopoldo, e a partir dali os pastores são brasileiros. E a língua mais usual na comunidade é a língua portuguesa, não mais a língua alemã. Falando praticamente quase um século depois.
Quase um século depois. Até ali não se tinha consciência de que nós somos brasileiros. Não, nós somos alemães. Né? Estamos no Brasil já de 1860 até 1945, por aí, mas ainda com pensamento totalmente alemão. E a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 46, nacionalismo de Getúlio Vargas, nós começamos a criar consciência brasileira, mais especificamente na ditadura militar, na década de 70. A igreja passa por uma grande transformação, onde as igrejas evangélicas luteranas espalhadas no Brasil fazem uma grande federação, surgindo então, a partir daí, no final da década de 60, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E a partir dali, sim, é um novo capítulo na história. É uma federação, né? Porque diferentemente da Igreja Católica, a Igreja Evangélica, elas são independentes, né? Elas têm uma orientação só como uma federação, né? Que a gente tem nos nossos clubes, digamos assim. Sim. Mas nas cidades, por exemplo, aqui em Brusque, a comunidade evangélica tem a paróquia do centro, que é a paróquia que está festejando os 150 anos de instalação, mas tem as outras paróquias de outros bairros, outras localidades em Brusque, e elas são independentes entre si. Eu não apresentei para você, mas eu fui pastor, lembra do pastor Cláudio Scheffer, para quem não conhece, mas já deve ter ouvido falar. O pastor Cláudio Scheffer está conosco aqui em Brusque já há uns 15 anos, 17 anos. Já é da terra, já bebeu da saga aqui, já é brusquense de carteirinha. Já ganhou o título também de cidadão honorário, já? Ainda não, estou esperando. Mas, ô vereador, esse dia estava dando para um monte de gente aí que... mas enfim... Então, essa hierarquia, ela não existe de fato, elas são independentes, ou seja, o senhor é o pároco do centro, mas o senhor não tem o comando da igreja evangélica e luterana de Brusque do modo geral, não. Cada pastor tem... A partir da comunidade do centro surgem as comunidades filiais, vamos dizer, nós estamos festejando o aniversário da mãe, 150 anos da mãe, mas as filhas comemoram junto. Então, com o crescimento e surgimento de comunidades nos bairros, surgem mais 2 paróquias. Nós temos 3 paróquias luteranas em Brusque. Paróquia do Centro, a Paróquia Bom Pastor. A outra paróquia com sede na Bateias é a Paróquia Martim Lutero. E a terceira com sede no Paquetá é a Paróquia Unidos em Cristo. Então, em cada paróquia há um pároco, às vezes há às vezes há 2 pastores. No caso da Paróquia Centro, o pastor Edelcio e eu compartilhamos o trabalho da nossa comunidade conjuntamente. Então, pelas exigências da igreja, nós temos um coordenador ministerial, então mais conhecido como pároco, mas nós trabalhamos em conjunto, dividimos o trabalho de igual forma. Conversar com esse homem aqui precisava de 2 horas, voltar 2 horas do programa. O pastor Cláudio, ele tem uma facilidade de se expressar, vocês estão vendo, tem uma boa de locutor de rádio, de TV. Não, é verdade. Eu sempre gostei de vê-lo discursar em tantos eventos nós nos encontramos. O senhor tem uma dicção boa, conhece bem, né? E tem uma presença muito simpática. Então a gente sabe que isso aí realmente faz com que a gente se aproxime, a gente que gosta um pouco de mídia. Eu não tenho essa capacidade dele, mas a gente tenta levar o recado. E o pastor Edelcio, ele então, como o pastor Cláudio falou, o senhor está colaborando, o senhor cuida, está aqui no centro, junto com o pastor Cláudio. Sim, completo 2 anos agora em maio, né? Estou vindo do Rio de Janeiro. Fiz a minha faculdade em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Fui fazer um período prático em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí fui enviado para o primeiro campo de trabalho, Rio de Janeiro, no sul ali, Resende, né, onde tem a Academia Militar das Agulhas Negras. E aí depois, então, há 2 anos, estou aqui em Brusque, né? Me dedico mais à parte na divisão do trabalho de ensino confirmatório, né, catequese, trabalho com juventude. E também eu trabalho com o culto infantil. Então, esses são as áreas onde eu atuo mais, dentro da paróquia ali do centro, né? Mas a gente compartilha... Tinha experiência anterior ou está vindo para a primeira pegada firme já? Não, eu já vou para o 6º ano do pastorado, né? E no Rio de Janeiro eu permaneci ali durante 4 anos, e Belo Horizonte 1 ano e meio, que era um período, né, como eles dizem na medicina, de residência, né, que é um período ainda que você está sendo
de certa forma, testado e aprovado, né, para sentir um pouco também como que pulsa a igreja, né, dentro desse período. E a dona Sueli Hortmann Koch, esposa do Klaus Gitter Koch, a Sueli, ela teve aqui no nosso programa, já participou, já deu uma aula para nós aqui, já foi dona de confecção, dona de restaurante, agora é jurista. Ela vive de juro, chega de trabalhar, não quer mais saber. Não é bem assim? Funcionária da Dilma, sou aposentada. Seria agora tá como ela sempre sonhou, como muitos de nós sonhamos também, mas depois de muito trabalho, diga-se de passagem. Falando de trabalho, para vocês terem uma ideia, qual foi o teu primeiro emprego mesmo? Meu primeiro emprego, aos 16 anos, eu fui secretária na paróquia evangélica. A primeira em 1968. Eu fui a primeira secretária, eu tinha 16 para 17 anos. Na época era presidente paroquial o seu Bruno Jenk, já é falecido, tesoureiro era o senhor Axel Wirsch, né? Então, era tudo organizado, tinha a diretoria toda organizada. Então, onde a gente começou a fazer o trabalho na secretaria, começou um trabalho naquela época de mordomia, que a gente dizia, a gente fazia visitação para as famílias, onde foram implantados sistemas de cobranças do dízimo. Então, tudo isso partiu ali do início na secretaria. Outra coisa que foi feita na época que eu trabalhei lá foi a divisão em lotes, o cemitério, foi cadastrado todo mundo, foi entrado em contato com as famílias, tudo isso, como secretária, a gente fazia. Hoje, todo mundo adormecido. Todos adormecidos, do andar de cima, né? Mas eu me lembro quando tu era secretária. Tu lembra de mim? Era um centro evangélico antigo ainda, do lado da casa do pastor tinha aquele centro velho e uma salinha bem do lado que saía ali do lado daquela escada, aquele corredor da cozinha da casa do pastor. Depois, enquanto isso, foi construído o centro evangélico novo e depois eu fui. 7 anos e 1 mês. 7 anos. Eu me lembro que eu era garoto, eu ia fazer entrega de empréstimo da gráfica lá, entendeu? Em 1964, 65. Mas a gráfica começou em 66, aliás, desculpe. Em 66 já começamos, o pai comprou a gráfica. Aí eu era 67, eu entrei, em 68, 69, por aí eu já estava... Usávamos muita coisa, mimeógrafo, a gente usava na época máquina de datilografia, não tinha computador, não tinha nada disso, né? Ainda era uma época bem antiga, né? Já fazem 44 anos também. E agora está desenvolvido também na comissão de organização desses festejos, digamos assim? Não tanto na comissão de organização, mas eu estou envolvida na OASE, que é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, que são os nossos grupos que o primeiro grupo nosso já tem mais de 100 anos, em 2007 fez 100 anos, né? E dali nós temos 2 grupos aqui no centro. Um grupo que ainda usa bastante a língua alemã e o outro grupo que foi fundado em 1967, que usa mais a linguagem portuguesa, porque na época algumas já não entendiam mais o alemão, que começaram a entrar e frequentar esses grupos de oração e de trabalho, e então dividiram em 2 grupos. A Associação Damas de Caridade não existe, mas não existe ainda. Ela foi substituída pela OAS. A turma das mais idosas, que é o grupo alemão, é a Associação de Damas de Caridade ainda, que foi a que incentivou o início do hospital, da maternidade com Oscar Renault. E a nossa, então, é denominada OASE. Mas a OASE tem um âmbito nacional, tem regional, tá? Também é dividida em subgrupos, conforme a paróquia é dividida a OASE. São elos, né, que vão aguentando a cadeia. É uma das maiores organizações na América Latina que congrega mulheres. É uma coisa impressionante a força da mulher presente, atuante na igreja. E especialmente na igreja luterana, é digno de louvor, temos que sublinhar o quanto que as mulheres trabalham em favor da comunidade e a partir da comunidade para o seu próximo. Eu acho que em todas as religiões. A gente vê, mas a mulher está atuante. Elas têm uma garra, né? Não sei se é uma coisa cultural. Funciona, né? Viu? A coisa funciona. A Sueli, inclusive, é a nossa coordenadora paroquial dos grupos de OASE, né? Porque às vezes elas pegam muito pelo pastor também, deixa o pastor meio doido. Elas sempre estão em atividade, a gente sempre tem que estar correndo junto, né? Nosso distrito,
da Oase, que é o Distrito do Vale do Itajaí, né, ele tem mais ou menos 6.000 senhoras participantes. Não quer dizer que todas as luteranas são associadas, né? Mas nós temos mais ou menos 6.000 senhoras participantes da Oase. E nós abrimos, para quem quiser participar, pode participar das reuniões quartas à tarde, quintas à tarde. Também não é exclusivo da Igreja Luterana. Podem. Nós temos senhoras da Igreja Católica, de outras religiões também. Por amizade, por tudo, para participar. Que, aliás, era uma característica em Brusque, eu me lembro. Eu, por exemplo, eu estudei no curso Carlos Renault. Eu sou católico, mas estudei no Carlos Renault, praticamente o meu estudo todo foi lá. Né? Estudei também um pouco no São Luís, mas a maioria foi lá. Então, e a gente via católico festeiro na igreja da festa de maio, sempre teve, ainda tem hoje em dia. E aí aqui, nosso presidente da comunidade evangélica, né, que vocês têm uma diretoria. Essa diretoria, então, que é responsável, inclusive até quando precisa de mais pastores, assim, vocês é que chamam assim, a responsabilidade e vão à procura de alguém que queira vir para Brusque para ajudar no trabalho. Realmente, o pastor, vamos supor, nós temos 2 pastores, então a gente vai atrás de um somente quando um desses 2 for embora, aí nós vamos atrás de um outro pastor. Ou quando tem a vacância de um outro pastorado. Exemplo, se nós quisermos formar um outro pastorado na comunidade, porque nós até poderíamos formar mais um pastorado na comunidade, porque nós temos, assim, muitas coisas assim que não foram citadas. Nós temos um trabalho muito bonito com casais aqui na nossa comunidade também, que hoje, só para você saber, muitas pessoas que fazem parte da diretoria da nossa comunidade participaram do Reencontro de Casais. Inclusive as pessoas que estão aqui cozinhando hoje fazem parte do Reencontro de Casais. Então é um negócio assim muito gostoso de se participar. E, Sérgio, quantas famílias tem hoje na Igreja Evangélica Luterana? Hoje nós temos aqui no centro, em torno de 1.860 famílias. Titulares. No total, isso passa de 3.700 a quase 4.000 almas. Né? Eu digo que se botar aí por 3 a 4 pessoas, que é o cálculo que se faz a 4 pessoas, né? É casal e 2 filhos de média. Ultimamente está diminuindo, até famílias de 3, né? Famílias de 3, verdade. E qual é a programação que tem para essas festividades todas dos 150 anos? Bem, a primeira festividade que vai ter, dia 14 agora, nós temos um culto festivo, no dia 14, então, onde vai vir vários pastores que já atuaram aqui na nossa comunidade, inclusive pastores que estão aposentados. Eu até gostaria de destacar aqui que o nosso primeiro pastor, que depois dos pessoas ali que eram alemães, o nosso primeiro pastor que falava a língua portuguesa ainda está em Brusque, reside em Brusque, que é o pastor Lindolfo Weingärtner. Então, o doutor Lindolfo Weingärtner. Então, nós temos dia 14, é um culto festivo, isso até o pastor Edélcio está mais entrosado nesse assunto, que está organizando isso. E dia 17, nós temos, onde nós fizemos 150 anos, nós vamos ter um jantar festivo no Clube de Cacetiro, isso é por adesão. Então vai ter aquela comida típica alemã, que é feita ali, então isso não dá para abrir para todos, mas é por adesão. Quem chegar primeiro são 300 cartões que nós colocamos à venda, então quem chegar primeiro então participe. E aí nesse dia também nós vamos ter vários pastores aí que já atuaram na nossa paróquia participando, e também vai ter uma música muito legal, um show com músicas da nossa luterana, né? Lá no Caceteiro. No domingo na igreja, nós temos um grupo de canto de casais reencontristas e o nosso coral da comunidade evangélica, que também faz 110 anos. Então nós vamos unir as duas vozes e vamos formar um grande coral e vamos abrilhantar as festividades de 140 anos. Legal. E junto com isso, 150 anos. E junto com isso, também o nosso coro de trombones. Legal. Pastor Elcio, alguma informação complementar com relação à programação da festa, já que pelo jeito aí quem está à frente disso aí é o senhor?
Não, é bom sentir essa empolgação do Sérgio, né? O Sérgio sempre transparece muito bem a alma do evento que nós estamos vivendo. Então, a ideia é de um trabalho que vai ter continuidade, né? Então, após esse culto festivo do dia 14 de abril, nós continuamos com as festividades e aí nós teremos cultos especiais até culminar na festa de maio, né? Dos 80 anos também da festa de maio. Teremos sempre um pastor, ex-pastor da comunidade, que estará trazendo para nós a mensagem. E, além disso, nós teremos também alguns cultos durante o ano, especiais, onde nós queremos, né? Você falava antes na questão do elo, né? Então, nós temos vários grupos que compõem o elo, que vão formar essa corrente, que é a nossa paróquia. Então, esses grupos também estarão participando, trazendo uma participação mais efetiva em termos de culto, né? Então, nós teremos um culto jovem, nós teremos um culto do grupo dos casais reencontristas, teremos um culto com a participação das crianças, do culto infantil, né? Então, ao longo do ano, nós estamos aí ainda nesse espírito de festa pelos 150 anos da nossa paróquia. Legal. Bom, gente, eu já fui chamado, meu tempo lá já esgotou, mas na festa de maio eu já falei bastante lá, né? Já falei que é o terceiro domingo de maio, porque o segundo é dia das mães, então o terceiro vai ser a festa. Mas eu queria só, aqui, vou pensar alto, né? Eu tenho por mim que uma data dessa, Luciano, a minha visão, né, é que nós merecíamos aqui em Brusque, nesse ano, um culto ecumênico, né, onde toda a comunidade, independente de religião, homenageasse a Igreja Luterana, porque juntamente com a Igreja Católica, e para na mesma data, mesmo de mão dada, eles construíram nossa cidade no que diz respeito à educação, à saúde, e não foram os políticos não, gente. Foram essas pessoas, aqueles poucos que se uniram, se doaram, uniram-se em favor de Brusque, e hoje nós éramos uma das principais cidades do estado de Santa Catarina em termos de infraestrutura, justamente pelo que o pastor Cláudio falou, essa cultura alemã que veio com a Igreja Luterana, principalmente, né, juntaram, porque os católicos não tinham negócio de religião, tal, e a coisa pegava, o importante era Brusque, e nós éramos dotados de toda essa infraestrutura educacional, por isso Brusque é a cidade que é. Então, eu penso por mim que nós estamos perdendo, talvez se o prefeito estiver ouvindo, nós temos uma excelente oportunidade de fazer num local público grande e trazer toda a comunidade para homenagear a comunidade evangélica luterana na cidade de Brusque, sua plantação, que sempre foi muito respeitada e bem-vinda em nossa cidade. Obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado, Luciano. Desculpe não poder dar mais tempo. Não, mas está muito bom. A gente fica muito feliz por essa oportunidade e fica aqui o convite para toda a comunidade brusquense participar conosco dos eventos, o culto do dia 14, às 9 horas da manhã, também no dia 17, os que ainda conseguiram o seu cartão, porque corram, porque está terminando, né? Dia 17 no Cacetiro Araújo Brusque, e 18 e 19 de maio, é a nossa festa de maio, que esse ano faz 80 anos no terceiro domingo. Se supõe que a festa já tenha mais tempo, porque não sabemos ao certo qual é a origem, mas provavelmente por causa da fundação, o lançamento da pedra fundamental da igreja, que aconteceu no mês de maio. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Muito bem, gente. Vamos agora para o final do programa e vamos ver como é que ficaram essas duas receitas que serão servidas na festa de maio. Então, tá ok? Vamos lá então, pessoal. Bom, pessoal, olha só que coisa linda. Eles, além de saberem o que estão fazendo na cozinha, e sabem direitinho, bom, tanto tempo já ajudando lá na festa, né? Olha só, o Rubens não foi fraco não, né, Mateus? Né? Dá uma olhadinha ali, o Rubens fez tomar de que tu chegaste, deixaste da forma como estava. Ele não, ele deu um acabamento ali, Mateus, tens que começar a fazer uma decoração também agora. Mas eu botei um pouquinho de cebola e tomate ali em cima. Esse aqui do jeito que fica o frango, tá bom? Vocês estão vendo já o prato decorado. Quando vocês forem na festa agora, do dia 18 e 19, vocês terão mais tipos de carne, tem carne de porco também, e como é buffet, vocês montam um prato dessa maneira. Olha só, esse repolho não é chucrute não, tá? Esse é repolho com bacon, e usasse, vem cá, usasse querubes ali, nesse bacon ali. Foi colocado bacon, calabresa
e caldo de galinha junto. Ah, legal, para dar esse sabor. Muito bem, gente, para encerrar o programa, nós vamos convidar o grupo todo que veio nos prestigiar aqui, fazer o brinde à comunidade evangélica luterana pelos seus 150 anos, ainda jovem, porque a gente quer que ela dure mais, alguns milhares de anos, 150 anos na cronologia de uma cidade é zero. Depois que foi para a Europa, que via assim, essa igreja aqui é do ano 300 e pouco, é de 1400 e pouco, então 150 anos ainda está engateando, como está engateando a cidade de Brusque, já que eles têm a mesma idade. Então eu queria aqui, em nome da família TV Brusque, fazer um brinde a toda a comunidade evangélica, pastor, Sérgio, muito obrigado pela presença, sucesso, né? Eu gostaria que o pastor Cláudio entregasse para um cozinheiro o nosso avental, o pastor Elcio entrega para vocês podem escolher, tanto faz o Mateus ou o Rubens, aí vocês podem escolher, fotografar e agradecer, daí ó. Vamos vestir? Ah, se quiser. A dona Sueli já tem o dela também, ela vai voltar aqui o dia, né, Sueli? Sabe? É isso aí, pessoal. Esse foi o programa de ponto de hoje, né, onde é por isso que eu vou continuar. A gente consegue apertar em uma horinha, tal, não deu para falar tudo que nós gostaríamos, podia aprender muito mais com relação a não só a Igreja Luterana de Brusque, mas também sobre todo esse processo, como se organiza no mundo todo, né? É uma força muito grande, uma força em favor da paz, em favor da humanidade, como a maioria, a gente quer que a maioria das pessoas são, né? E que outros a gente também não compreenda em função de cultura, mas a nossa cultura aqui é a mesma, consequentemente a gente compreende muito bem. Muito obrigado. Semana que vem, novas receitas, novas ideias, novos assuntos aqui no programa No Ponto. Muito obrigado, gente, e até lá. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Olha a música. Deus concede alegria e o pão de cada dia, de manhã cedo ao meio-dia, também à noite de cada dia. De manhã cedo ao meio-dia, também à noite de cada dia. Amém. Bonito, né? Valeu, pessoal.